Olá, sejam bem-vindos ao canal FiArte. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessa linda bata em crochê, que também pode ser um vestido. Bom, para estar confeccionando a nossa peça, eu vou utilizar o fio Anne. Aqui eu tenho um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Os dois juntos formam um novelo inteiro. Eu não tenho a embalagem dele, mas eu tenho aqui uma embalagem fechada e mostrar para vocês. O Tex é um 295, vocês podem estar usando qualquer fio dessa espessura que vai ficar igual ao meu, tá? Mas vocês podem estar usando também outros tipos de fio, porque essa peça é sob medida. A agulha é 1,75, mas eu vou utilizar para fazer o nosso trabalho a número 2, que é um pouquinho maior, para os pontos ficarem um pouquinho mais maleáveis. Vou usar também uma fita métrica para a gente estar tirando as medidas e uma tesoura. Bom, aqui eu tenho mais ou menos o esquema que eu vou usar. Aqui eu não trouxe a embalagem da minha cor, mas é a Anne, a cor é Craft 7148, caso vocês queiram fazer exatamente da mesma cor que a minha. Bom, eu vou estar fazendo o tamanho M, tá? Um novelo inteiro desse da Anne dá pra fazer, tá bom? Aqui eu tenho mais ou menos o esquema do busto. Eu vou precisar, primeiro eu vou fazer essa faixa, né? A faixa que vai da altura do início do busto até abaixo do busto. Essa faixa, ela é feita na vertical. Você vai fazer as correntinhas. A medida das correntinhas é na vertical que a gente vai contar, que é 15 centímetros a minha altura, né? Do comprimento. E a circunferência total do busto para a gente ir fazendo a faixa nesse sentido é de 90 centímetros. Sendo que desses 90, eu preciso considerar que o crochê cede. Então, eu preciso fazer 90 menos 10, né? A gente precisa tirar 10 centímetros, que vai ser esses 10 centímetros para compensar o que o crochê cede. Então, na verdade, eu vou estar fazendo 80 centímetros, tá bom? De circunferência aqui da minha faixa, tá? Então agora vamos fazer a faixa, depois eu volto pra gente poder explicar aqui o comprimento que vai ser do nosso babado, tá? Quando a gente começar a fazer o babado eu vou explicar que a gente vai fazer aqui os 25 centímetros de comprimento. Mas esse comprimento aqui, essa medida, é muito particular, porque aqui eu quero uma bata do tamanho de uma blusa normal, né? Que vai até a cintura. Mas vocês podem fazer um cropped, então que vai, sei lá, até o umbigo, por exemplo. Então vocês vão tirar as medidas daqui, da baixo do seio, até o comprimento, até onde vocês querem que vá a sua bata. E se vocês querem fazer um vestido, é só continuar e ir até o joelho, até o meio da coxa, enfim. Vocês vão fazer aí, é o mesmo processo, é só seguir fazendo até chegar no comprimento que você quer. Bom, eu fiz aqui 15 centímetros, tá? Deu 35 correntinhas no meu caso. Então agora eu vou fazer o seguinte: eu vou subir mais 2 correntes, que equivale a meio ponto alto, vou dar uma laçada e vou vir, ó, 1, 2, 3 no quarto ponto e vou fazer meio ponto alto. Puxo tudo de uma vez. Aí eu dou uma outra laçada, venho aqui, pego e faço outro meio ponto alto. A gente vai trabalhar essa peça só em pontos altos, na faixa, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo aqui meio ponto alto até chegar aqui no final. Bom, eu fiz aqui então os meus 35 meios pontos altos. Agora eu vou virar o meu trabalho. Eu vou fazer o seguinte: vou subir 2 correntes, que equivale a um meio ponto alto. E agora eu vou fazer o seguinte: em vez de pegar as 2 alcinhas, eu vou pegar apenas uma alcinha, a alcinha de trás do ponto.
E aí eu faço meio ponto alto. E vou fazendo isso, ó, pegando ó, só a alcinha. Tem 2 alcinhas aqui, né? Eu pego só de trás. E eu vou fazendo isso por toda a minha carreira. Fazendo ponto alto, meio ponto alto, até chegar aqui no final pegando só a alcinha de trás do ponto. Fiz aqui os meios pontos altos, ó, e como ele tá ficando com um ponto em relevo. E esse detalhe dá todo o diferencial na nossa peça. E aqui a parte de trás, ó, a gente terminou aqui, a gente vai virar o nosso trabalho de novo e vai seguir fazendo o mesmo passo a passo, ó. Aqui eu vou subir 2 correntes, né, que equivale a meio ponto alto, e vou pegar apenas o pontinho de trás, a alcinha, né, do ponto de trás. E vou fazendo meio ponto alto. Pego a alcinha de trás e vou fazendo. E aí a nossa peça, a nossa faixa, ela vai ficando em ponto relevo. Ela vai ficando com essa textura. Então eu vou continuar fazendo esse mesmo processo, carreiras de vai e vem, de meio ponto alto, pegando apenas a alcinha de trás, até eu obter 80 centímetros, tá bom? Quando obter 80 centímetros, eu volto com o próximo passo. Bom, completei então os meus 80 centímetros da faixa, que é a parte do seio. Eu dobrando lá no meio, ó. Ela ficou com 40 centímetros. 40 centímetros pra frente e 40 centímetros das costas. Olha como os pontos ficam em relevo, ó. Pegando apenas a alcinha de trás. E ela fica mais maleável. Por isso que a gente tem que diminuir 10 centímetros. Porque quando a gente vai vestir, o crochê ele estica um pouco. Então, pra não ficar folgado e ficar certinho, a gente tira sempre 10 centímetros, tá? É uma base padrão. E aqui na altura dele é 15 centímetros, tá? Que ficou. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vocês podem fazer a peça, tipo assim, juntar aqui e fazer uma costura e ela ficar uma faixa toda fechadinha. Mas eu quero fazer ela com cordinha de amarração. A alça eu vou transpassar nas costas e amarrar aqui nessa parte da faixa, para ficar uma coisa mais ajustável. Então, esse lado eu já fiz a parte que a gente vai transpassar a cordinha. E agora eu vou fazer com vocês o outro lado, que é a mesma coisa, tá bom? Então eu amarrei aqui o meu fio no primeiro ponto meio alto. E vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar apenas pontos baixos. Ó, eu já tô escondendo aqui o fio que eu amarrei aqui atrás. E para cada ponto meio alto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, se eu tinha 35 pontos meio altos, eu vou ter aqui 35 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui até o final de pontos baixos e volto com vocês. Fiz os meus pontos baixos, agora eu vou virar meu trabalho e vou fazer os espacinhos para transpassar a cordinha, tá bom? A alça. Então, aqui no primeiro ponto, eu venho e faço um ponto baixo e mais um. Fiz 2 pontos baixos, agora eu faço 2 correntes de espaço e pulo 2 pontos baixos de base. Venho no próximo, terceiro aqui e faço um ponto baixo e mais um ponto baixo, mais 2 correntes, pulo mais 2 pontos baixos de base, venho no terceiro aqui e faço mais 2 pontos baixos. Então, eu vou fazendo assim. 2 pontos baixos, 2 espaços. 2 pontos baixos, pulo 2 com 2 correntes de espaço. Essas correntes vão equivaler ao espaço que a gente vai transpassar a cordinha, tá bom? Então, eu vou fazendo isso até o final. Se caso no final sobre 3 pontos ou 1 ponto, porque a gente vai estar fazendo um número ímpar, né? Não tem problema, tá bom? É só mesmo pra gente ter mais ou menos um padrão
pra gente não ficar com a parte das costas ficar certinha, tá bom? Então, vou fazer aqui esses meus espacinhos e volto com a próxima parte. Fiz aqui, então, completei. E no final eu fiquei com 3 pontos baixos. Eu iniciei com 2, fiquei com 3. Porque eu tinha um número ímpar, né? No caso aqui. Mas não tem problema. O importante é eu ter a mesma quantidade de espacinhos desse lado e desse lado, que foram 8, tá? Pra poder estar certinho ali na hora de transpassar. Agora eu vou novamente virar meu trabalho e vou finalizar essa carreira da seguinte forma. Fazendo ponto baixo, ó, subir aqui um ponto, e fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. E dentro do espacinho, eu vou fazer 2 pontos baixos para fechar esse espacinho aqui. E fazer o meu acabamento com ponto baixo. Então, vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo e 2 pontos baixos para cada espacinho desse até o final aqui. Bom, finalizei, cortei e escondi o fio, tá? Agora eu vou colocar a peça centralizada aqui no meio, onde vai fechar as costas. E agora eu vou escolher aqui a parte de baixo, já amarrei aqui o fio. E vou fazer o seguinte, eu vou fazer ponto baixo, vou fazer um acabamento com pontos baixos. Entrar aqui, nesse primeiro pontinho que a gente terminou, e vou fazendo um ponto baixo na direção de cada fileira dessa aqui, ó, que a gente fez os nossos meio pontos altos, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada fileira. E vou fechar toda a minha carreira aqui com pontos baixos, tá bom? Até aqui. Bom, agora a gente vai fazer a parte do babado. E eu vou fechar aqui, ó. Aqui eu fiz meu último ponto baixo. E eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo, onde eu iniciei. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fechar os dois juntos. E aqui só vai ficar aberto a parte que a gente vai trançar as alças, tá? E agora aqui a gente vai fazer a parte do comprimento da nossa bata. Ou vestido, né? Dependendo do comprimento que você quiser. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos começar a parte do babado. Eu vou subir 3 pontos, 3 correntes, que equivale a um ponto alto. E agora eu vou fazer mais 2 correntes, que equivale ao espaço, porque a gente vai fazer aqui, vai voltar no mesmo ponto baixo que a gente iniciou, as 3 correntes, e vai fazer mais um ponto alto. Porque agora a gente vai trabalhar com carreiras de V, que é um ponto alto, 2 correntes de espaço, mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Aí a gente vai dar uma laçada na agulha, vai pular um ponto baixo e vai no próximo ponto baixo, vai fazer um ponto alto, 2 correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. E assim a gente tem um ponto V. Então a gente sempre vai fazer isso. A gente vai pular um ponto baixo e vai vir no próximo. Vai fazer um ponto alto, 2 correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. E a gente sempre vai pulando um ponto baixo de base e fazendo no próximo, tá? E a gente vai fazer isso por toda a nossa volta. Bom, ó, fiz, né, toda a minha carreira aqui, completei. Aí sobrou aqui, ó, um pontinho baixo, eu vou pular. E aqui eu vou vir, ó, na terceira corrente. 1, 2, 3. Que a gente subiu primeiro, né? E vou fazer um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora eu vou vir aqui dentro do primeiro Vzinho e vou fazer um ponto baixo. E mais 2 correntes, que equivalem a um ponto alto. Aí eu faço mais 2 correntes, que equivalem a um ponto de separação. Vou vir aqui dentro do mesmo espaço e vou fazer um ponto alto. E aqui eu fiz mais um V. Então, eu fiz um V dentro de outro ponto V. Agora eu dou uma laçada e vou vir no próximo V. E vou fazer um ponto alto, 2 correntes de separação e mais um ponto alto. Dou uma laçada na agulha, venho no próximo ponto, faço um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Então, essa agora vai ser a minha sequência, tá?
vai ser só isso agora que a gente vai fazer até atingir o comprimento que a gente quer. Ó, aqui tá a parte da nossa faixa e a gente vai fazendo essa repetição, as carreiras de repetição de V dentro de V, até obter o nosso comprimento que a gente quer. Como eu tinha dito antes, eu vou crescer aqui 25 centímetros, tá? Que é o tamanho que eu quero da minha bata. Aí você pode fazer o tamanho que você quiser. Pode ser maior para ser um vestido, ou pode ser menor também para ser uma batinha cropped até o umbigo. Enfim, façam aí do gosto de vocês, tá? E aí, depois que eu terminar aqui meus 25 centímetros, eu volto com vocês pra gente fazer o acabamento, pra gente fazer a alça e o transpassado aqui nas costas. Bom, eu já cheguei aqui no comprimento desejado. Olha como é que fica os pontos, ficam bem bonitos. É claro que vocês, se forem fazer um vestido, continuar descendo e fazendo o vestido, vou ter que colocar forro. Mas pra bata, que no meu caso não precisa, né? Então, aqui também na parte do top, os pontos ficam bem fechadinhos, não dá nem pra ver, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, eu vou fazer aqui, no final, uma última carreira, que vai ser a carreira de acabamento, tá? Pra nossa peça ficar bonitinha. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui no primeiro ponto V, né? Eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Fechei aqui com ponto baixíssimo. E agora, eu vou dentro desse V, botar um ponto baixo aqui. Vou subir mais 2 correntes que equivalem a um ponto alto. E agora aqui dentro, eu vou fazer 6 pontos altos. 4, 5 e 6. Vou vir dentro do próximo V, vou prender com ponto baixo. Agora vou vir no próximo V e eu vou novamente fazer 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. E no próximo eu prendo com ponto baixo. E assim eu vou ficando com essa carreirinha de acabamento, tá? Pra ficar bem bonitinho, um babadinho no final. Então, vou intercalando um ponto V, eu faço 6 pontos altos. No próximo, eu prendo com ponto baixo. E no próximo, eu novamente faço 6 pontos altos. E eu vou fazendo isso em torno de toda a minha carreira, tá? Toda a minha volta. Pra finalizar essa parte de baixo e ficar com o acabamento bonito. E depois eu vou voltar pra mostrar a gente fazendo o acabamento aqui da borda de cima. E também pra fazer as alças, pra gente fechar aqui a peça atrás. Bom, fiz aqui, ó, terminei a minha carreira de babado, da finalização aqui da parte de baixo, com uma gracinha. Agora, a gente vai fazer a parte de cima, que é a parte final. Aqui, eu peguei 2 marcadores, que eu marco com clipe de papel. Marquei aqui a parte que eu vou querer pra fazer a minha alça, a direção pra fazer a minha alça. E aí eu coloquei no corpo mesmo e delimitei a distância que eu quero entre uma alça e outra. E fiz do mesmo a mesma quantidade de pontos desse lado, a mesma quantidade desse, pra ficar simétrico, tá? Pra ficar certinho. Agora, depois que eu marquei, né, que eu delimitei aqui aonde eu quero a minha alça, eu vou vir aqui atrás e eu já prendi aqui o meu fio no primeiro ponto. No último ponto aqui, na verdade, né, ponto baixo. E aqui, ó, eu já começo fazendo um ponto baixo. A gente vai fazer a mesma coisa aqui que a gente fez aqui. Pontos baixos, entendeu? A gente vai fazer um ponto baixo para cada carreirinha de ponto meio alto que a gente fez aqui na base da nossa faixa, tá bom? Então, eu vou fazendo um ponto alto para cada fileira dessa, até chegar aqui, ó, no meu primeiro marcador. Quando eu chegar aqui no marcador, eu volto com vocês. Bom, fiz aqui os meus pontos baixos até chegar no marcador.
Aí chegou aqui na carreirinha que eu marquei em cima do marcador, eu vou tirar ele daqui. Aqui, aí eu vou entrar com um ponto baixo aqui dentro. E vou subir 200 correntinhas, tá? Vou fazer uma alça de correntinhas, de 200 correntinhas, pra ficar bem grande pra gente poder transpassar ela nas costas e ainda prender lá atrás da nossa batinha, tá? Então, vou fazer aqui minhas 200 correntes. Vocês podem estar fazendo aí de 200 a 250 para poder ter correntinha suficiente para, se vocês quiserem que depois aqui na amarração fique um laço grande, tá bom? Isso aí é com vocês, tá? Então, vou fazer aqui minhas 200 correntes e volto com vocês. Bom, eu fiz aqui minhas 200 correntes e aí eu voltei o percurso das correntes fazendo ponto baixíssimo, tá? Pra nossa corrente ficar bem grossinha. Pra nossa alcinha ficar bem grossinha, né? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Cheguei aqui na última corrente com ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, ó, já direto na próxima carreira e vou prender com ponto baixo. E vou prender aqui, ó, nossa alça com ponto baixo pra ela ficar bem firme. E vou continuar fazendo ponto baixo, no mesmo esquema que eu tava fazendo, um ponto baixo para cada carreira de base, na direção de cada carreira, de pontos meio altos aqui da nossa faixa. Vou continuar fazendo até chegar aqui no outro marcador. Chegando aqui no outro marcador, vou fazer a mesma coisa, vou fazer mais 200 correntes, voltar o percurso das correntes com ponto baixíssimo, prender e continuar fazendo ponto baixo até chegar aqui no final. Bom, terminei aqui então as alças. Agora eu vou virar minha peça e vou cruzar elas aqui. Vou pegar aqui do lado esquerdo e vou passar aqui pro lado direito na primeira alcinha aqui. Agora eu vou pegar do lado direito e vou passar pro lado esquerdo na primeira alcinha. E vou traçando aqui como se fosse um cadarço, tá? Aí eu vou traçando um por cima do outro até chegar aqui embaixo. Então, fiz aqui, ó, já tracei, fiz o lacinho no final. Essa aqui ficou a parte das costas, ficou bem bonitinho. E aqui na frente, as alcinhas, e aí aqui tem fica o cruzado aqui, então, nas costas, né? A alça fica cruzada aqui nas costas. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Os pontos ficaram bem bonitos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para o nosso crescimento. E para eu estar trazendo aqui mais novidades para vocês. E segue lá no Instagram, vou deixar o Instagram aqui. Também vou deixar na descrição do vídeo. É só clicar lá no link que vai direto. Então é isso, um grande beijo e até a próxima.